Estamos de volta com o programa nosso Bate-Papo Cultural. Eu e minha querida Janete. Olá pessoal, mais uma vez é um prazer recebê-los aqui através do YouTube aí, do nosso canal da Prefeitura Municipal de Divinópolis. É bom a gente agora, todo mundo sabe que nós já temos um novo palavreado, Bora Culturar? E hoje no nosso programa aqui, Bate-Papo Cultural, já culturando com alguém que representa lindamente a cultura divinopolitana, principalmente que tem esse amor pela arte literária. Seja muito bem-vindo, que você mesmo se apresente. É um grande prazer estar aqui com uma pessoa que tem um talento, uma aptidão, um dom de Deus para poder estar aí trabalhando, militando nessa área intelectual nossa que é a escrita, o teatro, o pai incrível que você é e outras coisas que nós vamos conversando ao decorrer desse programa. Obrigado, Janete. Obrigado, Diniz. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade de estar falando um pouco mais aqui. E você falou uma coisa que é verdade, eu me apaixonei mesmo pela cidade de Divinópolis, não tem como, uma cidade muito receptiva para quem chega de fora, até na área da pesquisa histórica a gente brinca muito que é a cidade de forasteiros, porque é a cidade que foi construída por muita gente que chegou de fora. Não, nós três. Aqui já temos aqui 3 exemplos. 3 pessoas. E para você ver que como ela recebe bem, porque ninguém consegue imaginar assim, um Diniz, uma Janete que não sejam de Divinópolis, entendeu? E aí eu me sinto lisonjeado, hoje, graças a Deus, posso me falar, também sou cidadão divinopolitano. Cidadão entendeu? honorário em 2021. Foi uma Câmara de Divinópolis, através de um amigo, o vereador Wesley, me presenteou com essa honraria que para mim foi, sabe, para quem se apaixona pela história... Eu nitidamente estive junto com ele, viu gente? Fui agraciada no mesmo ano pela vereadora Ana Paula também. Eu falo que é uma emoção tão grande, as pessoas não imaginam o tanto que quem é apaixonado por Divinópolis igual a você, quando você recebe esse título, a gente já é um cidadão, mas daí você coloca no papel, daí fica timbrado. Porque a Câmara, como poder legislativo, ela te sanciona ali e você passa a ser um cidadão honorário divinopolitano. É um amor muito merecido, viu? Obrigado. Um título extremamente merecido. Não, isso eu também. A gente tem que... Eu lembro de você na CASP, a gente correndo lá atrás, antes até de ser vereadora, 6 horas da manhã, batalhando. Lembro do Diniz lá na prefeitura, lá atendendo telefone, foi crescendo. E hoje eu vejo ele aqui. Então, as pessoas de Divinópolis que gostam da cidade, trabalham pela cidade. Eu adoro a história da cidade. Então, já tem 12 anos que eu pesquiso a história da cidade, já desenvolvi o álbum de figurinhas, que foi um sucesso no Brasil inteiro, graças a Deus. Os livros com as histórias marcantes, entendeu? E estão aí trabalhando, entendeu? A gente... Posso falar nada, né? Sou suspeita, porque eu participei do livro das histórias marcantes, contaram a minha história, e depois também participei do álbum de figurinha, enquanto vereadora, enquanto vice-prefeita, e realmente transforma a história. Mas vamos pegar lá de trás. Antes da gente começar a falar do intelectual, do escritor, do acadêmico e da nossa Academia Divinopolitana de Letras, ocupa a cadeira número 9. Exatamente, ocupa a cadeira número 9. Eu falei que eu lembrava, você falou assim, todo mundo acha que eu não lembro, mas eu lembro. Eu leio uma vez, eu tenho uma memória bem fotográfica. Que bom. Eu queria que você falasse de você enquanto pai, porque eu acho que é tão importante a gente entender enquanto família, o quanto para você é importante. Sei que você está hoje cheio de orgulho, quanto é motivo desse orgulho todo, que você tem motivo para isso. Quando eu era criança, brincando com os amigos, todo mundo falava, o que você quer ser quando crescer? Um falava, eu vou ser policial, o outro, não, eu vou ser médico. E você? Eu quero ser pai. Entendeu? Eu já falava desde pequeno que eu queria ser pai. E o Alexandre, meu filho, ele é uma bênção, porque é um menino tranquilo, graças a Deus dá um outro probleminha, mas é dentro de um limite. E ele, hoje tem a guarda dele, mora comigo, tem 15 anos, é meu parceiro, meu amigo, e eu estou feliz falando porque ele passou entre os primeiros do Cefet, o primeiro em escola pública de mecatrônica, o terceiro na classificação geral, quando você inclui os estudantes de escola particular, e você vê assim que um menino que desde casa se esforçou para passar e falou, eu vou passar, eu falei, Alexandre, espera que você não dá certo, o pai tem que fazer aquela coisa de preparar para o menino, né? Aí, não, eu vou passar. Eu falei, calma, tudo bem, aquela confiança. Quando saiu, ele só olhou para minha cara e falou assim,
Falei que eu ia passar. Entendeu? Então, ele é perfeito. Então, para mim, ser pai é uma missão de vida, é diária, constante, que eu faço com muito prazer. Desde trocar fralda, acompanhar médico, escola, eu sempre gostei muito e curti muito. E eu venho lá voltando atrás, eu venho de uma cidade chamada Poá. Nasci em São Paulo. Fui criado em Mogi das Cruzes, mas eu nasci em Poá. Você veio para cá em 2006. 2006. Em Divinópolis. Quando você chegou aqui, primeiro que você pensou? Eu vou fazer o que em Divinópolis? Eu via que o mercado para fotografia era muito bom. Eu era fotógrafo já há muitos anos, fui 25 anos fotógrafo profissional. E aqui por causa da moda, e estava naquele auge, eu falei, não, é aqui que eu trabalhei, ganhei dinheiro com moda e tudo mais. Mas aí chegou a era digital, fez isso, tinha 6 fotógrafos de moda na cidade, eu e mais 5. Dava para dividir bem. Quando chegou a era digital, fiz isso aqui, ó. Foi para 40, 50, e um ano tinha 90 estúdios. Aí não dá, né? Aí eu já estava com vontade de estudar história, fui estudar história na UENG, aí me apaixonei pela história da cidade. Conheci o seu Zé Valério, que é aquela enciclopédia de Divinópolis, ele ia sempre ali. Aí fui diretor, assim que eu saí da faculdade, fui diretor do Museu Histórico. E ali eu pude conhecer muita gente da academia, o professor Mercebiro, Lalinho, que sempre estavam ali contando, a Dona Maria Cândida, aí sempre as pessoas da cidade, Dona Cecília, iam contando a história e eu já estava cada vez mais apaixonado. Por quê? Porque as pessoas contavam a história da cidade como daquelas coisas que você só via em filme. Gente, mas que tanta paixão é essa, cara? Que cidade que tem tudo isso? Aí eu fui pesquisando e quando eu fui ver eu estava apaixonado por Divinópolis. Dentro das suas escritas tem muitos contos, muitas poesias. A gente vê que você é uma pessoa bem sensível aí para esse lado, não só histórico, mas também puxando para esses contos e poesia. Isso é desde criança? O que é que te incentivou, o que é que te trouxe realmente para esse lado literário? Porque isso não foi despertado somente durante o curso de História. Não. O curso de História te levou para um outro tipo de literatura, que era contar a história da cidade, de terceiro, de vidas de pessoas interessantes. Mas antes disso, você ainda teve essa questão da literatura, que eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa questão de contos, poesia e também de uma outra arte, a 7ª arte, que para você também, inclusive, já escreveu aí a respeito do nosso teatro, que é tão importante aí, peças teatrais mesmo. Eu brinco que a fotografia ajudou a pagar meus cursos de teatro. Eu fui ator profissional de teatro em São Paulo durante 19 anos. Desde pequenininho. A primeira peça que eu fiz foi o Chaves. Oh. Entendeu? Eu era o Chaves. Para mim foi uma coisa assim, sabe? E eu entrar naquele lugar, porque assim, desculpa, qualquer produtor de comédia não vai ter 2 Chaves. Não. Chaves, ele ultrapassa gerações sem apelação, sem ofensa, sem palavrão, isso mesmo. Com aquela inocência. E aí eu fiz. Aí eu comecei a pegar gosto e fui trabalhando, e fui para São Paulo, estudei Célia Helena, estudei Emílio Fontana, aí fui no Senac, entendeu? A Recriarte, as escolas que eu estudei teatro, ia fazendo, ia gostando daquilo, cada dia eu era uma coisa e eu era outra, e sem precisar ser, porque o teatro te dá essa liberdade, um dia você é bandido, outro dia você é herói, e você continua sendo você mesmo. Eu fiz teatro, sabe? Eu tive essa oportunidade quando estava fazendo o curso de Direito, o Marcus ofereceu para os alunos de Direito um curso gratuito de teatro para a gente desenvolver, até mesmo para trabalhar o júri e tudo. Eu também fiz com o Marcus. Eu tive a oportunidade de ver o outro lado ali, do estudo mesmo. O quanto a gente entra no personagem, o quanto a gente sente. Isso torna a pessoa mais sensível. Não, você passa a observar o jeito que a pessoa olha. Às vezes tem uma pessoa que está com um problema, você olha para ela sentadinha ali e você sabe porque você aprendeu expressões, você aprendeu a falar com o corpo, a falar com o olhar, tudo isso é muito importante. E eu ali dentro do teatro, eu gostava, eu estou vendo que vocês tiveram uma boa referência com o Marcus, que é uma referência na cidade, os dois trabalharam com ele. Eu não cheguei a trabalhar com teatro, quando eu vim para cá, eu parei com o teatro em São Paulo em 2006 e vim para cá. Aí, quando eu comecei a fazer teatro, a dificuldade da época era porque São Paulo é uma coisa que o teatro é muito, muito vivo. Então tem toda uma legislação diferente e aplicada. Então você não podia usar uma peça de Nelson Rodrigues, uma peça que não tivesse direitos autorais, senão você abria a peça e falia. Então eu falei assim, não, vamos ter que fazer isso. Aí eu fiz um curso de dramaturgia para passar a escrever peças de teatro. E foi aí que eu tive a primeira experiência escrevendo. Eu tenho 23 textos publicados na cartilha, que é o Caderno do Estado de São Paulo,
que são textos de teatros meus publicados. E aí eu comecei a escrever para o grupo, porque eu vou escrever para nós, entendeu? E fui fazer um curso para escrever para o meu grupo de teatro. E foi fazendo, quando eu vi já tinha lá 23 textos, muitas peças, 23 textos de teatro publicados. Tenho duas peças que continuo, uma outra pessoa acaba montando, que é o Jeca Tatu Vai Acampar, que virou livro, meu livro infantil, e Filhos do Abandono, que chegou a virar até um documentário na Record, que eu recebi um pouquinho de direitos autorais, fala na época, que foi um acordo que foi feito, porque os personagens que nós criamos, eles usaram para fazer, que era uma sociedade paralela, né? Que Filhos do Abandono, desde mendigo, drogado, menino de rua, prostituta. Bacana. E aí foi bem legal. Essas duas peças foram que eu posso falar que deu certo, assim. E a última peça que eu fiz, até tem lá no meu Facebook, quem quiser olhar, eu fiz uma transexual em 2004 para 2006. Foi a peça de maior sucesso que eu fiz. Eu tive que fazer a barba com cera quente, usar aquelas perucas implantadas. Uma transformação. Totalmente. Era 2 horas para preparar para entrar no palco. Uma referência que eu dou é que eles tinham as branquelas. Eu fiquei igualzinho. Tem foto minha lá que você vê, eu estava igualzinho. Tive que pesar 69 quilos, não podia chegar a 70 por causa da roupa. E aí você vê depilar todo o rosto, né? Com cera quente, que a primeira vez doeu demais, mas é uma experiência que você vai vivendo, Janete. Vai não, vocês tiveram. Que dói sim, gente, pra você. Não. Homens, experimentem essa ideia. Não dói. Depilem com cera quente, façam a barba, podem depilar, não dói. Não, foi muito bom. Muita amiga. Experimenta, vai lá. E foi muito bom. E o teatro, assim, até hoje quando eu vejo, assim, eu falo pro meu filho, o dia que ele quiser ele tem que fazer. Meu filho já dançou com o Maier lá, já teve essa experiência, mas eu falo assim, todo mundo que necessitou sua profissão de direito, todo advogado tinha que fazer teatro. Não aquela coisa pejorativa, fazer teatro negativo. Não, mas para ele poder entender mais, assim, poder se expressar melhor. Entender o comportamento alheio. Até mesmo se o outro está trabalhando, se ele realmente está falando verdade. Até mesmo a imposição, a entonação de voz na hora da gente estar participando de um debate, participando de um júri, participando de uma discussão. O teatro te prepara para a vida. Verdade. Ele te prepara para a vida. Não, demais. E tem uma coisa que eu tenho que pagar, eu tenho que... Depois que eu fiz teatro, eu comecei a falar muito alto, entendeu? Eu falo alto, entendeu? Então você vai falando, porque você ganha a pulsação de voz e você acostuma com aquilo, aí você tem preocupação que a pessoa entenda o que você está falando, que a pessoa escute o que você está falando. Às vezes não é maldade, não é braveza, não é robustez. Às vezes é aquela coisa que você quer fazer com que a pessoa entenda, realmente escute o que você está falando. Aí você acaba falando alto. Tem gente que às vezes não, mas é o jeito só, não é grosseria. Ô, Janete, agora eu quero ver com você, o Elber também, o outro lado. Desde 2009 que nós não tínhamos renovado, atualizado o acervo da Biblioteca Pública. E nós conseguimos fazer isso. Um dos primeiros livros foi quando você me convidou a falar sobre a Janete, né? Aliás, você me convidou a falar sobre uma pessoa. Uma pessoa deixou ao meu critério e eu não poderia ter escolhido uma pessoa melhor do que a Janete, porque eu conhecia a história dela e eu sabia quem era Janete. E nesse momento eu comprei o seu livro e eu doei para a biblioteca, para marcar isso, e logo depois foi o início, e hoje nós estamos com um acervo novo lá dentro. O que é para um escritor? Porque para mim, como leitor, foi maravilhoso, como secretário, foi maravilhoso. E para um escritor, o que é você ver uma biblioteca pública está sendo melhorada, atualizada? Olha, é o sonho, é você chegar num dia, tudo bem, todo escritor, todo mundo, pode ter um livro numa livraria, numa banca, mas na biblioteca pública da sua cidade é uma honra você saber que você tem um livro seu lá, que a criança vai lá e ela pesquisa. E o trabalho que vocês têm feito com a biblioteca, essa renovação de acervo, entendeu, que vocês têm trabalhado, isso é importante até para fomentar, porque aquela criança que vai lá, que ela esbarra no Elber, que ela esbarra no Oswaldo André, que ela esbarra nos outros escritores da cidade, entendeu, no Juvenal, e de repente vai na biblioteca e vê o livro deles lá. É bacana. É uma transposição de mundo. Ela vai olhar para aquilo assim, eu vou estar aqui um dia, meu livro vai estar aqui um dia. E isso pode estimular, não só ela passar a ler mais, porque como querer, aquele cara que eu vi na feira lá, ele tem um livro aqui, é um escritor, aí eu posso também, porque aí você traz para perto da criança e do adolescente
o universo da literatura, porque você não é só lendo Jorge Amado, Graciliano Ramos, ou meu patrono Guimarães Rosa. A criança olha para aquilo, às vezes está longe, mas ela vai chegar lá. Aí você apresenta um autor, como vocês fazem muito bem, o acervo, nós vimos lá da academia, todos os acadêmicos que tem livro tem lá na biblioteca, tem um espaço para os acadêmicos, isso é maravilhoso. E você vê o retorno, e as crianças falarem assim, eu vou chegar lá, é meu tio, meu avô. Isso não tem dinheiro que pague. O trabalho que vocês conseguiram fazer agora, depois de renovação de acervo, é de emocionar a pessoa chegar e falar assim, meu livro está na biblioteca, entendeu? E dia 20 a dia 27 foi, né, comemorada a Semana da Literatura do Livro. Até a gente ia fazer um bate-papo cultural com você nessa época, porém pelo período eleitoral nós não podemos fazer. A eleição é necessária, mas às vezes atrapalha muita coisa, né? Fala a verdade. Atrapalha, Jesus para, na verdade, a cada 2 anos, durante 3 meses, fica tudo parado. Mas faz parte. A gente consegue, estamos aqui, né? E hoje nós estamos aqui falando disso tudo, né? Do livro, E voltando às escritas, qual dos livros que você teve o prazer de escrever que te deixou mais apaixonado? Você fala assim, esse aqui é o meu menino. É o meu menino. É que nem o filho, né? O mais novo acaba sempre tendo aquele cuidado mais especial, porque você foi evoluindo. Eu falo para todo mundo, eu sou um eterno aprendiz. O dia que eu achar que eu não tenho que aprender nada, eu posso morrer. Estou vendo, você está fazendo pedagogia? Quero aprender mais, quero aprender para ensinar. E aqui... os livros que mais assim deu trabalho e foi bom de fazer pelo envolvimento de pessoas foi essa trilogia, que é os 3 livros que nós fizemos, né? 108, 109, 110 histórias marcantes. Aqui o 108, o 109 e o 110, que dão 327 histórias biográficas de Divinópolis. Mas eu vou ter que fazer um meia-culpa aqui, que minha paixão é o Jacatatu Vai Acampar. Porque o universo infantil, que eu trouxe o Jacatatu para o universo infantil, com uma linguagem do nosso tempo. Vou falar porque a linguagem infantil de hoje, ela é boa, é necessária, mas eu acho que ela é muito cerceada. Você tem que tomar cuidado com o que você fala, com o que você usa. Eu entendo e respeito. Mas aí quando eu trago um Jacatatu para o universo infantil, não tem como cercear muito, porque ele é preguiçoso, ele fala assim, ele é cômico, ele briga com o cachorro e a mulher briga com ele, é piadista. O que aconteceu? E quando eu trouxe, eu quis apresentar para as crianças. Aí fiz o lançamento aqui, depois fui convidado para lançar na Livraria Leitura no BH Shopping, lancei lá também, e foi aí que eu percebi que para cada 10 pessoas que vinham, 8 eram adultos. Eu falei, peraí, é um livro infantil. Mas é que estava despertando a criança dentro dos adultos, que é aquela coisa que ele não vê hoje, aquela coisa que ele vai lembrar da preguiça, do caipira. E Minas tem muito disso, do interior. Se identifica muito. E o Jacatatu, acampando, então o pessoal começou a se identificar. E uma coisa que eu fiz nesse livro, que a gente, através da pesquisa, que volta para a minha área de pesquisa, eu trouxe o Jacatatu para a característica original dele. Porque o Jacatatu, desenhado por Monteiro Lobato, é negro. Entendeu? Para você pegar o traço de 1918, 19, ali você vai ver que o traço tem nariz largo, orelha, cabelo caracolado. Só que era traço, não tinha cor, não tinha pintura, o desenho não era pintado. Então aí quando o Mazzaropi veio e incorporou o Jacatatu, pensaram que o Jacatatu era caucasiano. Não, o Mazzaropi era caucasiano. O Jeca mesmo, aí eu trouxe ele. Só que aí eu já coloquei um Black Power, dos costeletas, entendeu? Para trazer mais. E o Jacatatu, ele é negro por conta disso, porque é a característica original dele. Um resgate que nós fizemos para a literatura infantil e a cultura afro, trazer ela para dentro do universo infantil também com isso. Além dos livros, que é o 108, 109, 110, que conta a história das personalidades, que eu desde já agradeço o Diniz, agradeço esse carinho comigo, mas que oportunizou trazer a história de muita gente bacana que até então não era conhecida. Teve também o álbum de figurinhas que você traz as personalidades aí da cidade e resgata, inclusive, pessoas que às vezes a gente esquece que é tão importante para a nossa cidade, para Divinópolis, e que também foi um grande sucesso, né? Foi. O álbum de figurinhas, ele foi matéria em todas as TVs abertas
do Brasil. Ela foi um sucesso porque foi a primeira cidade que fez, porque era o mesmo processo. Tinha um pacotinho, você tinha que abrir, descobrir, e aí o povo se reunia na praça para tocar, trocar figurinha. Foi assim, um sucesso, graças a Deus. E você falou dessa coisa da mistura. O que torna a cidade, o polis dela, é o diferente. É a mistura, é aquela coisa... Então não adianta você... nas pesquisas históricas que eu fiz em outras cidades, a maioria dos livros que contam a história de pessoas eram feitos por uma pessoa, tipo o historiador contou a história de todo mundo, do jeito dele. A maioria das pessoas eram políticos, empresários ou então folclóricos. Não, tanto no Óbito Figurinha, eu quis, conversando e pesquisando com as pessoas, conversei com você, conversei com o Diniz, conversei com todas as pessoas que formam opinião na cidade, com a Lu, com o da biblioteca, com o pessoal do o Maurinho, o Oswaldo André, todo mundo, para saber quem merecia estar. E nisso nós fomos pegando desde dona de casa, jogador de futebol, peixe gato. A gente fala, mas pô, você colocou um bandido no Óbito Figurinha. Uma figura histórica. Mas, gente, mas a história ela é plural. E o que faz a cidade ser uma cidade é a mistura das pessoas. É o diferente. Porque se todo mundo fosse igual, não teria graça. Entendeu? Não existe cidade homogênea, onde você vai lá, está todo mundo igualzinho. Não existe. O que faz a beleza da cidade é a pluralidade. E isso, tanto no álbum de figurinha quanto nos livros, eu tento respeitar isso. Por quê? Porque daqui a 100 anos, vão olhar para aquilo e falar assim, olha como é que era a sociedade daquela época. Aí você vai poder entender. E aí, nesses livros, eu convidando as pessoas para contar a história, não está a minha didática, não está o meu modo de escrita. Você pega, eu gosto de citar exemplos, por exemplo, aqui. Eu tenho aqui a história de Antônio Olímpio de Moraes, foi o primeiro prefeito da cidade. Muita gente passa pela rua Antônio Olímpio de Moraes e não sabe nem que ele foi prefeito. Aí tem um álbum de figurinha, mostra a cara dele para mostrar quem ele era. Aí no livro, a Major Amanda, do Corpo de Bombeiros, uma militar, uma mulher, escreve a história de Antônio Olímpio de Moraes em um poema. Que lindo. Entendeu? Aí você pega lá, o acadêmico Arnaldo, ele conta a história do Frei Leonardo como uma tese de mestrado. Aí você vê o Diniz conta a tua história como um amigo próximo e apaixonado, entendeu? Você vê, então, se eu fosse fazer, ia ser uma coisa homogênea. E a graça dos livros, que aí já é um feedback de quem lê, fala para mim assim, cara, eu posso abrir o livro assim e ler. Aí depois eu abro assim e leio, eu não preciso seguir. Porque cada história é uma. Cada história é uma. Não deixa, mesmo tendo lá 327 histórias, não tem nenhuma igual a outra. Nenhuma igual a outra. E eu posso brincar, até brinco e falo assim, eu gosto de recordes, né? Esse livro, ele foi considerado o livro do primeiro 108, a obra com maior biografia feminina de Minas Gerais. Eu não sabia. A obra com maior participação de jornalistas, uma obra literária com a participação de jornalistas de Minas Gerais. E agora a trilogia é a maior obra literária que conta a história de pessoas diferentes de Minas Gerais. Do Brasil eu ainda não sei, porque não deve ser difícil pesquisar, mas de Minas Gerais a gente consegue, através da Câmara Brasileira do Livro, através do Arquivo Público Mineiro, a gente consegue ter esses números, entendeu? E a gente fica muito feliz com isso. É muito importante para o nosso povo de Divinópolis entender quem foi o homem que foi convidado para poder fazer a história de Divinópolis nos seus 110 anos. Inclusive cobrindo fotografia. E não fez só Divinópolis, eu sei também que você fez de outras cidades. Fiz. E esse convite veio exatamente por causa desse seu trabalho aí, de conhecimento da história realmente de Divinópolis, do olhar diferenciado para poder estar fazendo. Se eu não me engano, teve uma cobertura fotográfica também. Teve. E como que foi essa experiência? Foi muito legal a repercussão, porque assim, falar que a gente não gosta do reconhecimento das coisas é hipocrisia, mentira. Todo mundo gosta de ser reconhecido. E você acaba sendo expandido a outras cidades. Tem outras 9 cidades que estão com processo de trabalho, 2 que já fizeram, como o próprio Cláudio já fez. O trabalho, sim, nós fizemos até Marilândia, o distrito fez lá 17 histórias marcantes, e tentou seguir na linha, a gente está aí trabalhando. E essa cobertura fotográfica, o pessoal registrando tudo pra gente, eu fico feliz, mas o retorno real disso a gente vai ter 10 anos, quando todo mundo olha assim, nossa, olha o que aconteceu, olha que legal. É história mesmo. Porque você acaba fazendo história. E eu tô aqui há 16 anos, é pouco tempo, entendeu? E a gente já está cansando e eu quero mais, eu quero produzir ainda mais. Ia parar nos 3, já vou dar um spoiler, o 111 vai sair.
porque tem muita gente que não tem história contada, que merece ser contada, e se a gente parar o negócio não anda. E vamos aí também caminhando com esse trabalho, mas na coisa assim, o maior reconhecimento que a gente pode ter, como eu falo para todo mundo, é ter entrado para a academia de letras. Mas o que é a academia de letras? Você imagina um jogador de futebol, qual é o sonho dele? Chegar à seleção brasileira. Para um escritor, é entrar numa academia de letras, entendeu? E eu estou lá, cadeira número 9, com o patrono Guimarães Rosa, estou feliz da vida. E para você, o Elber Tonhá, como escritor, com história rica, né, nos contou várias coisas, de figurinhas, de tudo. O que você deixaria para as pessoas hoje, para os adolescentes, as crianças que pensam em ser escritor? Olha, escreva, porque eu acho que você tem que não preocupar com o que você está escrevendo. Então tem gente que fala assim, mas eu sou ruim de escrever, eu não sei, não. Desenvolve, começa a rabiscar e depois você junta tudo. Mas depois eu não. Aí você encontra um editor que vai ajudar você a fazer aquilo numa história que você coloca para fora. Conte sua história tem que ser contada. Porque, por exemplo, você pega e fala assim, nossa, mas minha história não é tão importante. É claro que é. A partir do momento que você atravessa a rua, você influencia na vida das pessoas. Mas eu sou muito simples, mas é sim. Eu sou um simples trabalhador, motorista de ônibus. Você já parou para imaginar? O motorista de ônibus uma vez falou assim, eu sou só motorista de ônibus, que tem vontade de escrever um livro. Não, você pode escrever. Não, eu sou só motorista de ônibus. Você já parou para pensar quantas vidas você já influenciou, levando para lá e para cá? Você parou, as pessoas foram para o trabalho, foram para um casamento, foram para um velório, foram para uma escola. Se não tivesse seu ônibus, elas não teriam ido. Quantas histórias ele ouviu ali dentro? Quantas histórias ele ouviu ali dentro? Então, quer dizer, um simples motorista. Então, eu acho que as pessoas têm sim, escrevam, não preocupa com o julgamento do que você está escrevendo. Nós temos grandes escritores que eram semi-analfabetos, depois desenvolveram. Aproveite, bote no papel, rabisque, não precisa mostrar para ninguém, escreva para você, depois você leia, corrige e vai fazendo. Vai aparecer um editor que você uma hora ajuda e publica, nem que for só para sua família. Infelizmente, a diretora está puxando a nossa orelha, que nosso tempo acabou, já está aqui brigando com a gente, que já deu, porque nós temos um horário a cumprir, porque o papo foi tão gostoso que a gente nem viu o tempo passar. Eu falo que a riqueza das histórias serem contadas e a gente ter a oportunidade de eternizar isso através do YouTube, é a gente contar a história de como foi o crescimento. E hoje a gente teve a oportunidade de contar o crescimento desse filho de Divinópolis através do título de cidadão honorário, mas vai além disso. Filho por amor. Você adotou nossa cidade te adotou, você com certeza faz parte do orgulho nosso aqui, do orgulho da nossa cidade. Obrigado por ter aceitado, participar aí do nosso bate-papo cultural. Nós vamos fazer ainda muita parceria junto e pode contar aí conosco. O município agradece por você colocar o seu talento aí à disposição. É isso mesmo. Muito obrigado, Elber. Obrigado, Diniz, também. O convite, viu? Obrigado, Janete. Agradeço demais a oportunidade de você estar aqui contando e colocando mais um capítulo meu nessa cidade que eu sou apaixonado. Contem sempre comigo. Precisou, Diniz, precisou, Janete, aqui, qualquer coisa ligada dentro da minha área. Contem comigo. Temos muita história para contar e fazer nessa cidade. Obrigado. A gente que agradece. Obrigado.